Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, né? Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Esse autor nasceu no Rio de Janeiro e viveu entre 1831 e 1861. Ele teve uma vida curta e nos deixou esse romance aqui, né? Inicialmente, o livro foi lançado no formato folhetim no Correio Mercantil, né? E os capítulos iam sendo lançados no jornal. E teve uma boa acolhida, né? Os leitores gostaram bastante da história. Posteriormente, 2 anos depois, em 1854, saiu no formato livro, né? E aí aconteceu exatamente o contrário, né? A crítica não foi boa, inclusive os intelectuais da época criticaram bastante o livro do Almeida. Por que esse livro é tão importante? Por que ele volta e meia é questão de vestibular, né? A história se passa no começo do século XIX. O livro, inclusive, começa com uma frase bem emblemática, né? Era no tempo do rei, ou seja, falando da época em que a corte portuguesa fugiu de Lisboa, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. É um livro que trata dos costumes dessa época, fala como é que era o ambiente no Rio de Janeiro no começo do século XIX. E conta a história do Leonardo, que era uma criança rebelde, não queria estudar, não queria nada com nada. Depois que cresceu, continuou na mesma, gostava mesmo da vadiagem, né? Inclusive, alguns críticos destacam que o livro é importante porque estabelece a figura do malandro brasileiro. Lendo o livro, a gente percebe o jeitinho, o toma lá da cá, situações com as quais a gente está ambientado até hoje, né? Esse livro, muito interessante, né? Ele é narrado em terceira pessoa, só que ele difere dos livros da época que eram narrados em terceira pessoa. Por quê? Porque ele se comunica com o leitor, né? O autor, lá pelas tantas, ele fala, vejam aqui o que acontece com o Leonardo, prestem atenção em tal coisa. Ele fica conversando. Isso dá um toque bem humorado para o livro, né? Também é importante destacar que isso faz com que ele rompa com aquele romance tradicional da escola europeia, aquele romance romântico, né? Em que não havia esse diálogo do escritor com o leitor, né? Alguns especialistas indicam também que o Manuel Antônio de Almeida, com esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias, é o precursor do realismo aqui na nossa literatura brasileira. Alguns bons motivos para conhecer esse livro. Essa edição que eu tenho foi lançada pela Leitura 21, uma editora aqui de Porto Alegre, e vem com comentários do professor Guto Leite. É isso. Agora volto com vocês aí no estúdio, Lívia.